A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Quero ler uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 28, no versículo 9, que diz assim: De repente, Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçou aos seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e ide e dizei aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Eu meditando nessa palavra nesta manhã, o Senhor trouxe algo ao meu coração sobre promessas. Eu creio que você, na sua caminhada cristã, você começou e quando muitas vezes nos convertemos, no início de tudo, recebemos muitas promessas. O Senhor usa de grandes profetas de Deus para falar ao nosso coração sobre tudo aquilo que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. E assim nós recebemos essas promessas e muitas vezes o tempo vai passando, e muitas vezes não vemos elas se cumprir sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero trazer com essa palavra nesta manhã, neste dia? Que o próprio Jesus, ele foi o primeiro a cumprir uma das primeiras promessas. Ele falou que ia descer à sepultura, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E naquele momento os fariseus também sabiam dessas promessas. E um pouquinho antes, nos versículos 27, o Senhor fala que, a palavra do Senhor nos fala que os fariseus colocaram guardas no sepulcro do Senhor, porque falou assim que provavelmente, para que se cumprisse aquela promessa, os seus discípulos iam lá roubar o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o próprio anjo desceu e se cumpriu a promessa do Senhor. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele fez essa promessa se cumprir. A promessa a qual o Senhor nos faz, a promessa a qual o Senhor te fez, ele não volta atrás. Só basta eu e você ter fé e acreditar nessa palavra. E acreditar que o Senhor fez essa promessa para mim e fez para você. Que ela vai se cumprir em nome de Jesus. O inimigo pode tentar de qualquer maneira, tentar nos parar, para que essas promessas não se cumpram, para que eu e você duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu. Mas, lembre-se, se foi o Senhor que te prometeu, somente confie nele. Permanece na caminhada com ele, que você vai ver cada promessa se cumprindo. Assim, quando eu comecei a minha conversão, o Senhor levantou uma profeta e falou que eu iria falar para muitas pessoas. E eu, naquela minha timidez, naquela minha ingenuidade, a qual eu mesmo nem acreditava em mim, porque eu estava começando aquela caminhada com Cristo. Jamais imaginei que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje iria se cumprir sobre a minha vida. O que eu quero trazer com essa palavra nesta manhã: se o inimigo tem tentado contra a tua vida, se tudo aquilo que você está fazendo, o inimigo tem se levantado, então continue, porque você está no caminho certo. Continue caminhando com Jesus. Continue fazendo aquilo que ele tem te chamado para fazer. Porque se o inimigo está se levantando, é porque você está no caminho certo. Não desista, porque se ele te chamou, se ele te fez uma promessa, ela vai se cumprir. Não deixe o inimigo sair como vencedor. Que você venha a ser intenso na presença do Senhor. Que você venha cada vez mais saber que o Senhor está no controle de tudo. Que nada venha impedir os planos, os projetos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que estão ao seu redor, e sobre principalmente a vida daqueles que muitas vezes se espelham em você. E não desista, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Muitas vezes é a nossa fé que está fraca e achamos que não vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes
o deserto que estamos passando, as dificuldades que estamos passando, nos faz duvidar daquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Mas o mesmo Deus que era de antigamente, ele continua sendo de hoje e ele vai continuar sendo de amanhã. O poder dele não diminuiu, o poder dele continua o mesmo. Aquilo que para você é impossível, está na hora de você colocar na mão dele e deixar ele fazer por você. Então você vai ver que ele ainda continua fazendo milagre, que ele ainda continua realizando sonhos. Oh, aleluia. Não deixe o inimigo falar que você não pode. Não deixe o inimigo falar que isso não vai se cumprir na sua vida, porque isso é mentira do inimigo. É isso que ele quer, que você desacredita da fé que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele, o inimigo, saia vencedor. Mas, em nome de Jesus, eu quero te falar essa palavra de ânimo, de fortalecimento. Não desista, o Senhor está contigo. E as promessas dele vai acontecer sobre a sua vida. Creia nisso, irmão, não duvide. O nosso Deus, ele ainda é muito poderoso. Ele tem todo o poder sobre as mãos dele. E nada, lembre-se disso, nada sai do controle das mãos do Senhor. Se ele te prometeu, isso certamente vai se cumprir. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar e que você possa levar essa palavra no seu coração. Amém? Deus te abençoe.